Ele tá tremendo sozinho e eu tô achando que isso não é normal. Oi, gente, eu sou o Anui e hoje eu trago pra vocês a série mais, digamos, longe que eu já fui. Por quê? Simples, porque Cryptid Inc. é simplesmente uma série de animação russa. E não, antes que alguém pergunte, eu não sei falar russo. Pra entender o que os personagens falavam nessa série, eu tive que usar uma ferramenta de legenda do YouTube pra traduzir o vídeo pra inglês. E depois, eu mesmo tive que traduzir as coisas do inglês pro português. Então, pode ser que algumas falas não estejam totalmente corretas? Pode, mas eu juro que eu dei o meu melhor. Aviso dado, vamos pro vídeo. Uma coisa que é bom já deixar bem claro aqui no começo, que durante todos os 3 episódios da série, nós vemos uma dinâmica que vai se repetir em todos eles, que são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, sendo uma em formato de documentário, onde a Cryptidians Inc. explica o que é e como age a criatura, e outra sendo em animação que conta uma mini história de pessoas lidando com as criaturas. Ok, mas o que é essa tal de Cryptid Inc? Bom, em resumo, é uma versão russa da Fundação SCP, sendo também uma organização focada na captura e contenção de criaturas ou entidades. Mas a grande diferença entre eles é que a Cryptids Inc. não é uma organização do governo como a Fundação SCP, mas sim uma agência comercial. Ou seja, você precisa ligar no telefone deles e pagar pelos serviços de proteção contra entidades. Mas o pulo do gato é que a Cryptids Inc. é uma organização extremamente gananciosa e mesquinha. Primeiro que se o comprador sequer mencionar o nome de qualquer outra empresa que faça o mesmo trabalho da Cryptid Inc., eles podem automaticamente cancelar o seu pedido de ajuda, mesmo você já tendo pagado. Segundo, caso a agência veja que a entidade que está te assombrando é perigosa demais, eles podem simplesmente cancelar a missão e ir embora. Tanto que, sendo honesto com vocês, nos 3 vídeos da série, a Cryptids Inc. serve mais como apenas uma apresentadora das criaturas do que necessariamente alguém que ajuda as pessoas. Dito tudo isso, vamos pro primeiro episódio. Começando pela anomalia 1893, também conhecida como Feliz Aniversário, a anomalia é descrita como sendo uma criatura com a cabeça de palhaço e uma caixinha de música no lugar das pernas. A anomalia geralmente ataca pessoas no dia dos seus aniversários, utilizando principalmente 2 táticas. A primeira e menos utilizada é a em que a anomalia enfia o seu corpo inteiro dentro da caixinha de música, se disfarçando como sendo apenas mais um presente normal. Mas um fato um pouco estranho da criatura é que ela apenas utiliza essa tática da caixinha de música com pessoas que nasceram no mês de junho. O porquê disso? Bom, ninguém sabe. Mas, para as outras pessoas que nasceram nos outros meses, ela usa a segunda tática, que consiste na anomalia se disfarçar como sendo um animador de festas. Pique aqueles caras que se vestem de Homem-Aranha em festa infantil. E nesse caso, eu vou usar a parte da animação, onde nós acompanhamos um grupo de amigos comemorando o aniversário de um deles. E quando a câmera corta pro lado de fora do prédio, vemos que eles contrataram um animador de festas, que não sabia onde que era o quarto. E bom... Indo agora para a anomalia 2853, apelidada de Skinwalker, que eu acredito que a esse ponto a maioria de vocês já devem saber o que é um Skinwalker, já que eles ficaram bastante famosos há um tempinho atrás na internet. E aqui em Cryptid Inc., a descrição dele é a mesma da lenda original, onde é dito que os Skinwalkers são notoriamente conhecidos por matarem e roubarem a pele de suas presas e as utilizarem como um tipo de roupa, que eles usam como uma espécie de disfarce. Fora isso, os Skinwalkers também são capazes de imitar perfeitamente a voz humana, e também manter a forma de humano por mais ou menos 15 minutos. Depois desse tempo, o corpo do Skinwalker começa a sofrer deformações e a rasgar a pele que ele utiliza como disfarce. E uma coisa que foi reportada no estado de Maine, nos Estados Unidos, é que esse processo de deformação do Skinwalker pode ser acelerado caso ele seja exposto a sons extremamente altos. E para finalizar, é dito que por mais que o Skinwalker tenha preferência por carne de animais, eles de vez em quando também atacam humanos. E a gente vai ver um desses raros casos agora.
agora. A história começa com a garota chamada Kate, que tinha saído para acampar com suas 3 amigas, Stacy, Vika e Diana. A noite estava indo muito bem, até que a Diana ouve alguma coisa se mexendo na floresta. Algo que a Kate fala que era apenas um esquilo, e elas continuam o acampamento, até tocando violão. Porém, mais uma vez, elas ouvem um barulho vindo da floresta. Dessa vez foi um grito extremamente alto, que assusta todas elas. E a Vika então decide ir sozinha ver quem que tinha soltado esse grito. Mas a Diana fala que vai com ela, e as duas entram na floresta. Depois de um tempo elas voltam para um acampamento totalmente seguras. Porém a Diana volta com uma cara estranha, parecendo que ela viu alguma coisa lá dentro. Mas a Kate e a Stacy não percebem isso e seguem a noite como se nada tivesse acontecido. E em um momento elas pedem para Diana tocar uma música, que ela prontamente recusa, dando a desculpa de que ela estava muito cansada. Mas a Stacy não liga e toca o violão ela mesma. E o real motivo do porquê a Diana não queria tocar violão é outro. Para ser mais específico, você se lembra quando eu falei que os Skinwalkers não gostavam de barulhos altos? Bem... Вы можете завалиться нахрен? E no final nós temos um diálogo do Skinwalker com a Diana, onde é revelado o que realmente aconteceu. Basicamente, quem soltou aquele grito foi o Skinwalker, que tinha como principal plano atrair apenas uma das garotas até a floresta, onde ele mataria ela e usaria sua pele para ir até as outras garotas, onde ele também iria matá-las. Mas quando ele viu que quem entrou na floresta foram 2 garotas, ele decide mudar de plano. E nesse novo plano, ele matou a Vika e ameaçou a Diana, falando que se ela não contasse para Stacy e para Kate o que tinha acontecido, a vida dela seria poupada. E bem, mesmo sendo um monstro, ele cumpriu a palavra e deixou a Diana viva. Porém, dando um aviso, que se ela algum dia contasse para alguém o que tinha acontecido naquele acampamento, ele estaria bem perto dela para acabar de uma vez por todas com essa história. Ok, antes de eu falar sobre a história desse episódio, eu preciso ressaltar um pequeno ponto aqui. Porque até então, os outros 2 episódios que eu falei contavam histórias separadas e sem nenhuma conexão entre elas. Porém, esse terceiro episódio vai ser um pouquinho diferente. Porque segundo o próprio Mastarik72, que é o criador da série, esse terceiro episódio é na verdade o primeiro episódio de uma nova fase da série, onde agora ela iria ter uma história mais amarrada e com continuação. Então, se durante o meu resumo do episódio ele parecer meio incompleto, tenham em mente que isso é um episódio 1 de uma futura série. Então muita coisa aqui só vai ser respondida quando mais episódios forem produzidos. Dito isso, vamos para o episódio, que é focado na anomalia 1245, conhecida como o Rádio Perdido, que se trata de uma estação de rádio desconhecida que fica em uma localização também desconhecida, que fica tocando infinitamente uma música pop de baixa qualidade, que é dito como similar aos hits dos anos 80 e 90. Mas o que mais chama a atenção é que todas as músicas tocadas nessa rádio nunca existiram, e ninguém sabe quem foi que compôs elas. Fora que as letras dessas músicas não faziam o menor sentido. E para deixar isso mais claro para vocês, eu vou tocar um pequeno trecho de uma dessas músicas. Bom, a Cryptid Inc. encontrou um rádio que era sincronizado com essa estação. E quem ficou encarregado de estudar mais a fundo esse rádio foi a cientista-chefe Julia Baritianova. E ela até que descobriu algumas informações bem interessantes, como o fato de que os sinais que a rádio recebia vinham de algum lugar fora do planeta Terra, que fez ela acreditar que o sinal poderia vir de algum local fora do nosso mundo, quem sabe até de outra galáxia. E se isso for verdade, isso só piora ainda mais a nossa situação. Mas infelizmente, a
Zulia não pôde concluir os seus experimentos, porque a sua assistente chamada Alicia pegou ele escondido para fazer os seus próprios experimentos nele. Pelo que o episódio dá a entender, essa tal de Alicia era uma cientista de baixo escalão na Cryptid Inc. Inclusive é dito que ela trabalhou no experimento russo do sono. E se você sabe o que é esse experimento, bom, você tá ficando velho, meu amigo. Enfim, tentando ganhar mais reconhecimento dentro da organização, decide roubar o rádio e tentar completar a pesquisa da doutora Zulia sozinha. E eu fiquei meio confuso nessa parte, mas pelo que deu pra entender, ela queria imprimir as ondas sonoras do rádio em uma imagem. Mas o que importa é que isso deu errado. E em vez das ondas sonoras, saiu o monstro da imagem. E pra se livrar do monstro, ela acaba batendo e quebrando o rádio. O pior é que isso dá certo. Что ж, думается, лучше вернусь к эксперименту со сном. Эй, Олеся, а ты случайно не видела Что ты, блядь, наделал? Bom, como eu falei aqui, esse foi só o episódio 1, então é óbvio que mais episódios vão vir no futuro. E vocês podem ter certeza que eu vou trazer mais vídeos desses futuros episódios. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, redes sociais na descrição e tchau.